Cara, o que aconteceu nos bastidores do futebol brasileiro nos últimos dias é simplesmente inacreditável. O Flamengo peitou a Confederação Brasileira de Futebol de uma forma que a gente não via há muito tempo. Rompeu com a entidade, criticou abertamente e ainda se colocou como protagonista na criação da nova liga. É um movimento forte, ousado e que escancara um conflito que já vinha se arrastando nos bastidores. Só que agora explodiu. E essa ruptura não veio à toa. Ela acontece justamente depois da CBF, de forma unilateral, mudar o calendário do Campeonato Brasileiro, encavalando rodadas, reduzindo os intervalos entre os jogos e ignorando completamente a integridade da competição. A gota d'água foi essa decisão repentina de antecipar partidas, o que obriga o Flamengo a lidar com uma maratona insana de jogos, com viagens longas e sem tempo mínimo de recuperação entre uma partida e outra. E isso, justamente quando muitos dos seus jogadores estão envolvidos com as datas FIFA das eliminatórias. É um cenário que compromete não só o desempenho do time como também coloca em risco a saúde dos atletas. E tem mais, a mudança beneficia diretamente clubes que não estão disputando a Libertadores, o que cria um desequilíbrio escancarado. Não dá para fingir que tá tudo certo quando a própria essência da competição, que deveria ser a isonomia, tá sendo jogada no lixo. O Flamengo, que já vinha alertando a CBF sobre o conflito de datas desde março, ficou indignado. A entidade sabia, desde fevereiro, que o Mundial de Clubes seria em dezembro de 2025. Tava no calendário. E mesmo assim decidiu mexer no campeonato, prejudicando quem está brigando em várias frentes. E, para deixar a situação ainda mais absurda, a mesma CBF que costuma negar pedidos pontuais de ajustes por parte dos clubes, usando sempre como justificativa a questão dos direitos de transmissão, dessa vez impôs mudanças drásticas sem consultar ninguém. O Flamengo foi ignorado, mesmo sendo diretamente impactado pela decisão. É revoltante. Desde que o Brasileirão passou a ser disputado por pontos corridos, em 2003, a gente nunca viu uma virada de mesa dessa magnitude. Já teve ajuste aqui e ali, por causa de situações excepcionais, mas nada parecido com o que está sendo feito agora. É a maior alteração de tabela no meio da competição em mais de 20 anos. E o pior, sem diálogo, sem transparência, sem critério. Só imposição. E quem acompanha futebol sabe. Quando você começa a manipular a tabela no meio da competição, você abre espaço para todo tipo de desconfiança. É aí que a credibilidade do campeonato vai para o espaço. O Flamengo não ficou calado. Soltou uma nota oficial duríssima, cobrando explicações, pedindo a reversão da decisão e reafirmando o compromisso com o campeonato, com a integridade esportiva e com o respeito à torcida. Foi uma resposta à altura da gravidade da situação. E mais do que isso, foi um recado claro de que o clube não vai mais aceitar ser passado para trás. É por isso que a criação da Liga ganha força nesse momento. O Flamengo quer liderar um novo modelo de gestão, que valorize os clubes, o produto do futebol brasileiro e que acabe com esse sistema centralizado e ultrapassado que ainda comanda o nosso esporte. Enquanto tudo isso acontecia fora de campo, dentro das quatro linhas o time deu uma resposta de gala. Um massacre. Uma goleada histórica por 8-0 sobre o Vitória no Maracanã. Uma atuação coletiva impecável. O time voando, com intensidade, com concentração, sem firula, sem desrespeito, mas com uma fome absurda de gols. O Pedro foi um monstro em campo. 3 gols e um show de repertório. O elástico que ele aplicou no zagueiro antes de marcar um dos gols foi coisa de quem tá leve, confiante, em alto nível técnico. Um lance de futsal, puro talento. E o mais impressionante é ver como ele tem atuado de forma coletiva, pensando no time. Teve a chance de bater um pênalti, fazer o 4º gol e igualar sua melhor marca da carreira, mas preferiu entregar a bola pro Bruno Henrique, que ainda não tinha marcado. Isso diz muito sobre o momento do elenco. O Bruno Henrique, aliás, também deixou o dele. E o mais legal foi ver todo mundo comemorando junto, vibrando com cada gol, com cada jogada. Isso mostra que o clima dentro do grupo tá excelente. Não tem vaidade, não tem estrela querendo aparecer sozinha. Todo mundo entendeu que a missão é coletiva. E o Pedro falou sobre isso depois do jogo. Destacou que ninguém ali pode ter ego,
que o importante é o Flamengo estar vencendo. É esse tipo de mentalidade que constrói títulos. Outro nome que merece destaque é o Samuel, que fez seus primeiros gols com a camisa do Flamengo e jogou demais. Mesmo com a vantagem elástica, ele manteve a seriedade até o fim. E revelou depois do jogo que o Felipe Luiz bateu nessa tecla no vestiário: respeitar o adversário, manter o ritmo e buscar mais. A mesma cobrança veio do Léo Pereira, que também destacou a importância de terminar o jogo sem sofrer gols. A defesa trabalhou com intensidade do início ao fim, mesmo com o placar definido. Todo mundo comprometido. Felipe Luiz também comentou sobre isso na coletiva. Disse que o que mais o deixou orgulhoso não foi nem o número de gols, mas a postura do time. A seriedade, a vontade de dominar o adversário, de buscar o controle do jogo o tempo inteiro. Nada de menosprezar o Vitória, nada de provocar, nada de fazer gracinha. Foi uma atuação profissional, madura e extremamente focada. E mais, ele destacou o esforço mental do time, que veio de uma classificação difícil na Libertadores contra o Internacional fora de casa e, mesmo assim, entrou em campo voando. Isso mostra que o grupo tá fechado, que quer muito conquistar coisas grandes na temporada. E olha que essa vitória entra para a história como a maior goleada do Flamengo no Brasileirão por pontos corridos. 8-0. E não foi contra qualquer time, foi contra um adversário da primeira divisão. Isso não é pouca coisa. O time mostrou que, mesmo com toda a polêmica fora de campo, dentro dele as coisas estão funcionando. A sincronia entre time e torcida também merece ser destacada. O Maracanã pulsava. A galera cantando, apoiando, celebrando cada lance. Foi um espetáculo completo. E isso contagia os jogadores. O próprio Pedro falou sobre isso, como é importante ter esse apoio incondicional. Disse que sente que a confiança voltou, que a conexão com a arquibancada está cada vez mais forte. Outro ponto importante foi a forma como o elenco vem se cuidando fisicamente. Jogadores como Léo Pereira e Ayrton estão em uma sequência pesada de jogos, e mesmo assim, seguem rendendo em alto nível. E isso é mérito também do trabalho de preparação e da mentalidade dos atletas. Eles sabem que a maratona vai ser puxada até o fim do ano, que não dá para tirar o pé, que cada ponto conta. E, por mais que sintam o cansaço, querem estar em campo, querem competir, querem contribuir. O Varela, que ficou um tempo fora, voltou a atuar e destacou como tem se preparado mesmo quando não estava sendo relacionado. Ele falou que o segredo é estar sempre pronto, treinar como se fosse entrar em campo a qualquer momento. Essa postura é essencial num grupo que está brigando por tudo. Não dá para baixar a guarda. E o mais interessante é ver como os jogadores mais experientes estão puxando essa fila. Felipe Luiz falou sobre isso, sobre como a cobrança interna está alta, como todo mundo está comprando a ideia de jogar pelo coletivo, de deixar o ego de lado. Na coletiva, ele fez questão de elogiar o Pedro, mas também deixou claro que o mérito é do próprio atacante, que recuperou a alegria de jogar e está num nível altíssimo. E é isso que faz a diferença. Quando um jogador desse nível encontra motivação, confiança e um ambiente propício, ele vira um trator. O Pedro tá jogando demais, tá sendo decisivo em todos os jogos. E, ao mesmo tempo, tem humildade para reconhecer que o importante é o grupo estar bem. Outro assunto que ganhou destaque foi a conquista do Mundial Sub-20 pelo Flamengo. Felipe Luiz estava no Maracanã, assistiu de perto e se emocionou com a vitória. Disse que virou torcedor naquele momento e que o gol do Lohan saiu justamente enquanto a torcida cantava para os meninos do Ninho. Para ele, não foi coincidência. Foi simbólico. E esse tipo de conexão entre base e profissional fortalece ainda mais o clube. Felipe também elogiou o trabalho do Bruno Pivetti e toda a estrutura da base, reforçando a importância de valorizar esses talentos que estão subindo. Jogadores como René, Matheus e outros que já treinam com o elenco principal são vistos como peças fundamentais para o futuro. O próprio Varela falou sobre isso, sobre como é difícil fazer essa transição da base para o profissional, mas que, com foco e dedicação, é possível conquistar espaço. E os mais experientes têm papel essencial nisso, ajudando, orientando, dividindo experiência.
No meio de tudo isso, ainda tem a questão tática que Felipe Luís está acertando muito bem. A dupla de volantes com Jorginho e Saul vem se firmando a cada jogo. Os dois se entendem, se completam e têm dado equilíbrio ao meio-campo. Mesmo Saul, que foi contratado para jogar mais avançado, se adaptou muito bem à função de volante. E Felipe explicou isso. Disse que, por conta das lesões e do bom momento de jogadores como Luiz Araújo e Plata nas pontas, optou por recuar o Saul. E deu certo. Os dois estão cada vez mais entrosados, cobrindo os espaços, organizando a saída de bola e sustentando o time ofensivamente sem perder a compactação. Com isso, a concorrência interna só aumenta, o nível de treinamento sobe e o elenco fica ainda mais forte. É assim que se constrói um time campeão. Não é só talento. É gestão de grupo, é leitura tática, é ambiente saudável, é comprometimento. E tudo isso o Flamengo está conseguindo construir, mesmo com toda a turbulência fora das quatro linhas. E é nesse ambiente de intensidade dentro e fora de campo que o Flamengo vai pavimentando seu caminho rumo a algo grande nesta temporada. Mas essa caminhada não é tranquila, não é linear e muito menos protegida dos desafios externos. A polêmica com a CBF não é apenas uma briga política, ela escancara o abismo entre os clubes que carregam o futebol brasileiro nas costas e uma entidade que, em muitos momentos, parece estar mais preocupada com interesses próprios do que com o bem do esporte. Quando a diretoria do Flamengo cobra coerência e respeito à integridade da competição, ela não está fazendo isso apenas por si. Está levantando uma bandeira que, se não for adotada por outros clubes, vai continuar enterrando nosso calendário em caos, desorganização e injustiça esportiva. E a resposta à altura não veio apenas em forma de nota oficial. Ela veio com bola na rede, com uma atuação irrepreensível, com um recado claro: esse Flamengo não vai se curvar. Vai bater de frente com quem for preciso e vai buscar seus objetivos com futebol jogado e com posicionamento firme nos bastidores. A goleada sobre o Vitória é simbólica nesse sentido. Não é só uma vitória elástica, é uma demonstração de força, de comprometimento e de união. Quando você vê um elenco inteiro vibrando junto, defendendo cada bola com seriedade mesmo aos 80 minutos de jogo com 7-0 no placar, isso diz muito sobre o momento do grupo. É um time que entendeu a dimensão do desafio, que comprou a ideia do seu treinador e que sabe o que precisa fazer para escrever uma nova história. E nesse ponto é impossível não falar da importância de Felipe Luís. A transição do ex-lateral para a função de técnico vem sendo feita com autoridade, com respeito e, principalmente, com muito conteúdo. Felipe é um cara que conhece o Flamengo por dentro, que entende o DNA vencedor do clube e que tem moral com o elenco. E ele está conseguindo traduzir essa experiência em resultados dentro de campo. A leitura de jogo, a escolha das peças, o controle emocional do grupo e até mesmo o discurso pós-jogo mostram que ele não está ali apenas como um ídolo tentando se firmar como treinador. Ele já é, de fato, um comandante com ideias claras e um projeto definido. O posicionamento dele na coletiva, inclusive, foi cirúrgico. Preferiu não entrar na polêmica diretamente porque sabia que o clube já tinha se posicionado, mas deixou no ar uma crítica inteligente sobre a exigência física imposta ao elenco. Disse que, com 4 dias de descanso, o time voa. Com 2 ou 3, o rendimento cai. Isso é ciência, isso é dado, isso é fisiologia esportiva. E, mesmo assim, a CBF obriga um calendário que ignora tudo isso. É o tipo de declaração que, mesmo sutil, coloca pressão na organização sem precisar bater de frente de forma agressiva. E isso mostra maturidade. Enquanto isso, dentro de campo, os jogadores respondem com entrega. O Saul é um grande exemplo dessa transição bem feita. Chegou ao Flamengo para ser uma espécie de coringa no meio e encontrou uma vaga fixa ali ao lado do Jorginho, com quem vem formando uma das duplas mais equilibradas do futebol brasileiro. Eles não brilham só com a bola nos pés. Brilham pela leitura tática, pelas coberturas precisas, pela compactação que oferecem ao time. É o tipo de jogador que talvez não apareça nas manchetes, mas que faz toda a diferença no rendimento coletivo. E quando a gente olha para os números, não tem como ignorar o que o Flamengo vem fazendo. Com essa goleada, o time alcança uma pontuação superior à de 2019 no mesmo número de rodadas.
São 46 pontos conquistados em 20 partidas, o que coloca o Flamengo com a melhor campanha da era dos pontos corridos até aqui. E isso, em meio a uma Libertadores dura, com viagens, com adversários difíceis, com calendário esticado, mostra que o trabalho está sendo bem executado. A maturidade do elenco também salta aos olhos. O Varela, que ficou fora por alguns jogos, voltou e mostrou um preparo físico e mental de alto nível. Deixou claro que mesmo quando não está sendo utilizado, ele se mantém pronto, treinando forte e respeitando a hierarquia do grupo. Isso é raro no futebol de hoje, onde muitos jogadores se desmotivam ao perder espaço. E essa mentalidade coletiva tem sido um dos pilares do sucesso. A disputa por posição é enorme, principalmente em setores como a lateral esquerda, onde o Felipe tem opções de sobra, com jogadores experientes e jovens talentos brigando por cada minuto em campo. Aliás, a forma como essa disputa é conduzida é um reflexo direto da gestão do grupo. O Varela falou abertamente sobre a relação com os companheiros de posição, e deixou claro que há uma união, um apoio mútuo, independentemente de quem esteja jogando. Isso cria um ambiente saudável, que estimula a competitividade sem gerar atrito. E esse tipo de clima só existe quando há confiança no comando e um objetivo comum muito claro. No meio de tudo isso, não dá para não destacar o impacto do Pedro nesse time. O camisa 9 voltou a viver uma fase iluminada. É o artilheiro, o finalizador nato, mas também é o cara que entende o momento de abrir mão do protagonismo pelo bem do coletivo. Contra o Vitória, ele poderia ter feito seu quarto gol, mas optou por deixar o pênalti pro Bruno Henrique. Isso, vindo de um jogador que já teve problemas por querer mais protagonismo, mostra evolução. Ele não só voltou a jogar bem, como voltou a jogar feliz. E, como disse Felipe Luiz, isso não foi obra do técnico. Foi uma mudança interna, do próprio Pedro, que reencontrou a leveza, a confiança e a alegria de estar em campo. Essa alegria, inclusive, é visível em cada expressão dele durante o jogo. Sorriso no rosto, interação com os companheiros, disposição para brigar por cada bola. Isso contagia o time, eleva o ambiente e cria uma atmosfera de otimismo que é fundamental em momentos decisivos da temporada. E não é só o Pedro. O Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Samuel, todos estão vibrando, comemorando juntos, criando uma identidade dentro de campo que lembra os melhores momentos do Flamengo em 2019. E, falando em 2019, essa comparação começa a se tornar inevitável. O rendimento atual é superior, o elenco está mais encorpado, e a resposta emocional em momentos difíceis tem sido mais madura. O Flamengo hoje é um time que sabe o que quer, sabe como jogar, e tem um elenco que compra a ideia de rodar, de se adaptar, de sacrificar minutos pelo bem do todo. Quando um jogador entra e dá conta do recado, ele não está apenas segurando uma bronca, ele está garantindo que o ritmo não caia. Isso é construção. E isso é o que separa os campeões dos bons times. Outro aspecto importante é o crescimento da base. O título mundial sub-20 veio num momento muito simbólico. Felipe Luiz esteve presente, viu de perto, e se emocionou. Disse que virou torcedor na arquibancada e deixou claro quanto valoriza o trabalho que vem sendo feito nas categorias inferiores. E mais, reconheceu o talento do adversário, o Barcelona, que também apresentou um futebol de altíssimo nível. Mas reforçou que o Flamengo tem um DNA especial, que muitas vezes vai além da técnica, que passa pela emoção, pela entrega, pela mística. E esse sentimento é exatamente o que sustenta o clube em momentos como esse, em que o cenário externo é de caos institucional. A base forte, a torcida empurrando, o elenco comprometido e a comissão técnica com comando claro são os pilares que estão sustentando o Flamengo nessa travessia. Porque, vamos falar a real, mexer na tabela de forma abrupta, no meio do campeonato, é o tipo de atitude que derruba qualquer planejamento. Só que o Flamengo reagiu da única forma possível, dentro de campo. Com goleada, com atuação de gala, com futebol moderno e coletivo. E isso não é pouca coisa. Num campeonato onde as margens são apertadas, onde a pressão é constante, manter o foco e a intensidade mesmo diante da polêmica é um feito gigantesco. É como se o Flamengo estivesse gritando em campo que ninguém vai parar esse projeto. Que podem tentar atrapalhar,
mudar calendário, impor viagens insanas, mas o trabalho vai seguir. E isso mostra um Flamengo diferente, mais maduro, mais resiliente, mais preparado para vencer dentro e fora das quatro linhas. O grupo sabe que a temporada ainda tem muita coisa pela frente. Libertadores, Brasileirão, viagens, jogos decisivos. E sabe que cada detalhe conta. Por isso, a cada entrevista, a cada declaração, os jogadores reforçam a importância da humildade. O Pedro falou isso. O Varela falou isso. O Léo Pereira falou isso. Ninguém ali acha que já conquistou alguma coisa. Todo mundo sabe que é preciso continuar evoluindo, que o caminho é longo, que a pressão vai aumentar. Mas o discurso está alinhado. E quando o discurso vem junto com o resultado, é porque o processo está sólido. Até mesmo os que estão fora do time titular entendem o seu papel. É o caso do Léo, que falou sobre como a mentalidade de manter o zero no placar é compartilhada por todo o elenco, desde os zagueiros até os atacantes. Não é só a linha de defesa que protege o gol. É o time inteiro correndo, marcando, voltando, se doando. E essa mentalidade coletiva é rara de se ver. Principalmente em times que vivem fases boas. É fácil relaxar quando tá ganhando de goleada. Mas o Flamengo não relaxou. E isso diz muito. Felipe Luiz também comentou sobre isso. Disse que se orgulha de ver que ninguém no time provocou, que ninguém fez firula, que ninguém desrespeitou o adversário. Apenas olharam pro gol. E isso mostra que o foco está no objetivo final, que não é ganhar um jogo, mas construir uma campanha histórica. Ele sabe que não vai ser fácil, sabe que ainda tem muito a ser enfrentado, mas entende que a base está montada. O grupo está fechado, a comissão técnica tem voz, a torcida está junto e o futebol está aparecendo. E quando tudo isso se alinha, é difícil segurar. O recado do Flamengo, no fim das contas, é simples e direto: dentro de campo, ninguém vai nos parar. E fora dele, a gente vai cobrar, vai expor, vai enfrentar o sistema, porque o futebol brasileiro precisa de mudanças urgentes. E talvez essa ruptura com a CBF seja o primeiro passo para um novo modelo, mais justo, mais transparente, mais profissional. O Flamengo entendeu que não dá mais para esperar. A hora é agora. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O mundo do futebol brasileiro amanheceu em polvorosa nesta manhã com a notícia que tem gerado um verdadeiro burburinho entre torcedores e comentaristas esportivos. Rafael Veiga, um dos maiores craques do Palmeiras nas últimas temporadas, finalmente fechou com o Flamengo. A negociação, que já vinha sendo sussurrada nos bastidores, ganhou corpo nos últimos dias, e o atleta, conhecido por sua habilidade extraordinária em cobranças de falta e visão de jogo impressionante, decidiu forçar sua saída do clube paulista. A imprensa esportiva já especula sobre o impacto que essa transferência terá tanto no elenco do Palmeiras quanto no time carioca. Para muitos, a decisão de Veiga configura uma verdadeira traição, uma vez que o atleta é visto como peça-chave no sucesso recente do Palmeiras, incluindo conquistas importantes no cenário nacional e continental. A chegada ao Flamengo, por outro lado, promete abalar o equilíbrio da elite do futebol brasileiro, trazendo um talento consolidado para uma equipe que já possui nomes de peso e que busca constantemente o domínio absoluto das competições nacionais. A movimentação de bastidores, com empresários, diretores e conselheiros envolvidos, transformou a transferência em um verdadeiro jogo de xadrez, com cada detalhe sendo cuidadosamente articulado para não expor fragilidades ou criar crises internas antes do anúncio oficial. A repercussão entre torcedores tem sido imediata e intensa, com as redes sociais fervendo de comentários sobre a suposta traição de Veiga ao Palmeiras. Muitos palmeirenses expressaram indignação, questionando a lealdade do jogador, enquanto outros tentam entender as razões que o levaram a tomar tal decisão. O Flamengo, por sua vez, celebra a chegada do meia como um reforço de peso, capaz de mudar a dinâmica ofensiva da equipe e agregar experiência em momentos decisivos de campeonatos importantes. Analistas esportivos já começaram a projetar como Veiga se encaixará no esquema tático do Flamengo, destacando que sua presença pode abrir ainda mais espaço para jogadores já consagrados, como Arrascaeta e Gabigol,
além de oferecer novas possibilidades de jogadas de bola parada. Entre clubes rivais, a transferência também é vista com atenção, uma vez que a saída de um craque do Palmeiras para o Flamengo reforça a competitividade direta entre os dois gigantes do futebol brasileiro. O clima de mistério e expectativa continua a crescer, alimentando especulações sobre valores envolvidos, bônus e até detalhes contratuais que ainda não foram divulgados oficialmente, mantendo torcedores e comentaristas em um estado constante de curiosidade e debate acalorado. Nos bastidores do Palmeiras, a saída de Veiga já teria causado verdadeiro rebuliço, com relatos de reuniões emergenciais entre diretoria, comissão técnica e conselheiros para avaliar impactos imediatos. Fontes próximas ao clube revelam que houve tentativas de reverter a situação, incluindo propostas de aumento salarial e bônus por metas atingidas, mas o desejo do jogador de se transferir para o Flamengo prevaleceu. A situação evidencia uma crescente dificuldade dos clubes brasileiros em reter seus principais talentos diante de ofertas ambiciosas e da pressão de atletas por novos desafios e reconhecimento. Além disso, a chegada de Veiga ao Flamengo pode ser vista como uma jogada estratégica para desequilibrar rivais históricos, o que adiciona uma camada de tensão política e esportiva à negociação. Enquanto isso, a torcida do Palmeiras se vê dividida entre a frustração de perder um ídolo e a compreensão do direito do jogador em buscar novos horizontes, gerando debates intensos nas arquibancadas, nos grupos de mensagens e nas redes sociais. A sensação geral é de que o futebol brasileiro está testemunhando mais do que uma simples transferência, é um episódio carregado de emoção, estratégia e intrigas que vai marcar esta janela de transferências por muito tempo, tornando o futuro de ambos os clubes ainda mais incerto e cheio de expectativas. Do lado do Flamengo, a chegada de Veiga é tratada como um reforço não apenas técnico, mas também simbólico, mostrando a ambição do clube em se consolidar como protagonista absoluto do futebol nacional. Treinadores e analistas esportivos já discutem como a versatilidade do meia pode ser explorada em diferentes esquemas táticos, seja atuando próximo à área adversária, seja armando jogadas pelo meio do campo, além de sua capacidade de decidir partidas em momentos cruciais. A diretoria flamenguista, por sua vez, trabalha para integrar Veiga rapidamente, aproveitando seu carisma e experiência para fortalecer o elenco e manter o clima de competitividade saudável entre os jogadores. Essa movimentação também provoca repercussões no mercado, pois outros clubes podem se sentir pressionados a reforçar suas equipes para não perder terreno, aumentando a intensidade da disputa por talentos e gerando um efeito dominó em negociações futuras. Entre torcedores rubro-negros, a expectativa é de que Veiga se torne rapidamente um ídolo, capaz de agregar gols, assistências e momentos memoráveis que reforcem o domínio do Flamengo sobre o futebol brasileiro, tornando cada partida um espetáculo aguardado com entusiasmo e tensão. Enquanto isso, o Palmeiras se prepara para enfrentar o desafio de reorganizar seu elenco sem um de seus principais protagonistas, tentando minimizar o impacto esportivo da saída de Veiga. A diretoria busca alternativas no mercado de transferências e aposta em jovens talentos da base para preencher o vácuo deixado pelo craque, mantendo a competitividade da equipe nos campeonatos nacionais e continentais. A situação também desperta debate sobre a sustentabilidade das finanças dos clubes brasileiros, os desafios de manter atletas de alto nível e a necessidade de planejamento estratégico a longo prazo. A torcida, embora magoada, acompanha atentamente cada movimento, sabendo que a reconstrução do time é crucial para manter os padrões de excelência esperados. Por outro lado, a chegada de Veiga ao Flamengo cria uma nova narrativa para o futebol brasileiro, marcada por rivalidade, expectativa e a incerteza natural que acompanha grandes transferências, mantendo todos os envolvidos em alerta constante e alimentando um burburinho que, certamente, vai se prolongar por toda a temporada, transformando cada rodada em um espetáculo de tensão, emoção e especulação. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!